Mas esse da participação acionária mínima, né, o Stock Ownership Guideline, né, que é o termo em inglês, que obviamente começou também nos Estados Unidos depois do escândalo do subprime, basicamente, ele, para simplificar bem a questão, essa política obriga as principais posições executivas de uma empresa, normalmente empresa de capital aberto, a, durante o seu tempo de contrato, terem um número mínimo de ações da empresa. Enquanto não atingirem esse número mínimo, eles não podem vender nenhuma ação que eles tenham recebido através de qualquer plano de incentivo a longo prazo. E são números expressivos, não tão expressivos quanto a gente vê nos Estados Unidos, mas a gente está falando aqui de uma mediana, por exemplo, no CEO das empresas brasileiras que tem, ainda não são muitas. A última pesquisa que a gente fez, em 2024, eram 4 empresas, esse ano são 12 empresas. Ainda é um número pequeno, mas é um número que vem crescendo ano a ano, porque tem uma pressão grande dos investidores institucionais, principalmente os americanos. Bom, nós estamos falando, por exemplo, de um CEO que tem que ter 36 salários em ações da empresa. Enquanto ele não tiver 36 salários em ações da empresa, ele não pode vender nenhuma ação. Pior, ele tem um tempo para conseguir essas ações. Então, se, por exemplo, em 5 anos ele não conseguir 36 salários em ações da empresa, ele vai ter que deixar de receber bônus, de receber em ações da empresa, ou seja, vai ter alguns critérios para ele poder ter isso. Bom, por que isso é relevante? Para quem tem mais tempo de caminho, quem se lembra, anos atrás, quando apareceu a Instrução Normativa 3921 do Banco Central, que obrigava as instituições financeiras a diferirem 50% da remuneração variável dos executivos em mecanismos de longo prazo, com mecanismos de clawback, etc. E tal, alguns movimentos aconteceram, mas ali todos os bancos foram obrigados a fazer a mesma coisa ao mesmo tempo. E como tinha um enxugamento do fluxo de caixa das pessoas, muitos bancos aumentaram, inclusive, a remuneração total para manter a base de dinheiro anual das pessoas mais ou menos como era antes. Bom, agora não, agora o Stock Ownership Guideline é uma obrigação de algumas empresas, não de todas. E aquelas empresas que estão saindo na frente, obviamente, elas têm muitas vantagens do ponto de vista de governança corporativa e, obviamente, do ponto de vista de venda para os investidores. Mas, para quem está fazendo a gestão dessas pessoas, da remuneração das pessoas, o desafio fica muito maior. Imagina que você tem um pacote de remuneração, você tem um pacote de remuneração belíssimo, mas no final da sua conversa com a pessoa, você tem que falar, olha, só que toda ação que você receber aqui, você vai ter que acumular até chegar, sei lá, 12, 24, 36 salários, enquanto não chegar, você não pode vender. Se a pessoa está vindo de uma empresa que não tem isso, você tem uma política de remuneração que é menos competitiva. Embora no valor absoluto ela pode até ser melhor, mas no fluxo de caixa vai ser pior. Então vai ser um desafio para as empresas de capital aberto que estão implementando na frente, estão chegando na frente para implementar esse modelo, para fazer a gestão desses talentos estratégicos. E acho que esse é um bom ponto para trazer aqui hoje, porque isso não é uma questão de ser, é uma questão de quando. Tá? Esta pressão não vai diminuir. Então, mais e mais empresas vão ser chamadas a ter esse tipo de política. Eu acho que o Stock Ownership Guidelines faz parte do pacote de remuneração executiva. O nosso ainda é conservador, 3 vezes o base salary, nos Estados Unidos é 10. É claro que quanto que o base representa no total compensation também é diferente, mas, de qualquer maneira, o nosso é conservador. E essa questão de que uma parte do patrimônio do executivo esteja atrelada ao sucesso, à saúde financeira da empresa, é muito bem-vinda em termos de alinhamento de interesses executivos e acionistas.